A vida é passageira, não há tempo pra sofrer. Temos que focar em novas coisas se quisermos viver. O caminho não é fácil, se escolha é a Deus servir. Temos que buscar a força em Deus e em comunhão estar. Recomeçar é não olhar para trás. Recomeçar é ver um mundo novo se abrir e ver que tudo pode ser melhor. Basta confiar em Deus. Não temos muito tempo, Cristo às portas está. Temos que a Ele nossa vida simplesmente entregar. Ele sabe o que é melhor, conhece o nosso interior. Não há lugar para insegurança, Ele é nosso Salvador. Recomeçar é ver um mundo novo se abrir e ver. Pode ser melhor. Basta confiar em Deus.
Hoje, mais uma vez, nós nos reunimos para adorar ao Senhor. Essa semana eu recebi uma mensagem da Divisão Sul-Americana, manda para todos os pastores da divisão, sempre meditações. Nessa semana eu recebi uma meditação e me tocou profundamente. A mensagem dizia assim: hoje é o seu último sermão na sua igreja. E ela é belíssima, que ela diz: o que você falaria à sua igreja no seu último sermão? Hoje seria a última vez que você poderia falar a eles. E que mensagem você daria? Que verdades você colocaria para a sua igreja? Que certeza, que advertências, que conselhos você colocaria à sua igreja? Então, a meditação continuava dizendo assim: talvez não seja a sua última mensagem, mas talvez seja a mensagem para uma pessoa, a última vez que uma pessoa ouça uma mensagem sua hoje na sua igreja. Isso me fez pensar, e a cada vez agora que eu preparo as mensagens, eu penso: se essa for a última mensagem que eu vou dar, que mensagem eu darei à minha igreja? Nós sabemos que Deus tem um carinho muito grande pela igreja. Pela própria palavra, pelos escritos de Ellen White, nós vemos que Deus tem a igreja como a menina dos seus olhos. Uma vez Deus repreendeu Moisés por ter agido de uma forma muito severa com o seu povo. Deus não pediu para Moisés fazer aquilo. Deus tem um carinho muito grande por cada um de vocês. Nós estamos na presença dele nesta manhã. Nós viemos para orar, para ouvir a sua palavra, para sentir a presença dele em nosso meio. Antes da mensagem desta manhã, vou dar uns minutos para você conversar com Deus. Sente-se confortavelmente, coloque a Ele o que está no seu coração e principalmente o que você espera dele nesta manhã em sua casa. O que você gostaria de ouvir do Senhor nesta manhã, que Ele fale a você. Vamos orar? Querido Pai, nós queremos mais uma vez te louvar nesta manhã, prestarmos um culto onde te adoramos pelo que e por tudo que fazes na nossa vida. Te adoramos por ser o nosso Criador nesta hora. Te adoramos porque foste o nosso Salvador na cruz do Calvário. Te adoramos por ser o nosso intercessor no santuário celestial. Te adoramos porque em breve o Senhor voltará para nos buscar, para estarmos eternamente contigo. Te louvamos, Senhor, por tantas bênçãos. Por esse dia, teu santo dia, para te adorarmos. Agora, Senhor, concede-nos a graça de sermos iluminados pelo teu Espírito. Que todas as nossas preocupações, nossas incertezas, nossas inquietudes sejam depositadas diante do teu trono, aos teus cuidados. Dá-nos a graça de estarmos em tua presença, livres de qualquer preocupação, apenas para ouvirmos a tua voz. Fala conosco, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma empresa americana construiu um Boeing, conhecido como Boeing 777. 200 milhões de dólares custa esta aeronave, este avião. Dizem que é um dos aviões mais sofisticados e mais seguros do mundo. E todo ele é conduzido por um sistema de computação.
a bordo dessa, que é controlado, e ele então é todo conduzido dessa forma. Há alguns anos atrás, pela primeira vez, um destes Boeings caiu, teve uma aterrissagem com bastante dificuldade. A bordo estavam 136 passageiros. Dizem que os estudos, eles passaram mais ou menos um ano pesquisando qual foi a razão da queda deste avião. Houve um pane nos 2 motores do avião. Não tinha mais como ele sustentar no voo, e ele então começou a cair. O piloto não tinha controle, porque era computadorizado, até então que, em certo momento, ele conseguiu tomar a aeronave em suas mãos, conduzi-la e aterrissá-la na Inglaterra, num campo de grama, e ele foi até o início da pista. O que causou a queda deste avião? Um dos aviões mais sofisticados e mais seguros do mundo. Por que teve uma queda tão rápida? Eles começaram a estudar e foram inicialmente ao computador, onde ele era totalmente dirigido desta forma. Mas eles, diante das investigações, das conversas entre piloto e base, tudo, eles constataram que o problema não estava no sistema de computação, que estava tudo funcionando perfeito. Por que o avião caiu? Eles perceberam então nos estudos que não havia gasolina suficiente aos motores. E essa foi a razão da queda. Até aí tudo bem. Mas o que causou então esta não ida do combustível aos motores? Novamente voltaram ao computador, que era o princípio básico para eles entenderem a razão da queda de um avião tão sofisticado. Todas as pesquisas feitas, eles constataram que não era o problema do computador. O que causou a queda do Boeing 777? Continuaram pesquisando. E eles observaram que nos canos onde o combustível passava, havia combustível congelado. Uma outra surpresa para eles e dúvida, um avião tão sofisticado cair porque o combustível congelou. Eles observaram e viram que quando o avião estava voando sobre a Rússia, a temperatura fora do avião era 70 graus abaixo de zero. Isso fez com que parte do combustível congelou-se. Mas eles então não entendiam por que o combustível congelou ali. Se havia todo um sistema. Então eles passaram um ano fazendo testes, fazendo todos os cabos, colocando a temperatura a 70 graus, tentando passar o combustível na temperatura do avião. Eles constataram que algo extremamente simples fez a queda daquele avião. Os canos onde passava o combustível não eram uma superfície lisa. Ele tinha canos uns mais altos do que outros. Eles deixaram a superfície lisa e não houve mais a paralisação de gelo, do combustível gelado ali, e não houve nunca mais o problema. A grande questão neste incidente foi a perícia do piloto. Ele recebeu, é lógico, uma medalha da mais honra por ter salvo 136 passageiros. Ele conseguiu colocar esta aeronave no chão sem nenhum dano maior aos passageiros. O que essa história nos ensina? Que nós estamos em um avião chamado Planeta Terra e há uma expectativa no ar de que algo está para acontecer. O título da mensagem desta manhã é uma mensagem nada comum para este tempo. A primeira vez que nós ouvimos a menção de Noé na Bíblia, Noé surge como a única esperança para uma humanidade perdida. Noé surge em meio à história do seu tempo como ele sendo a única esperança, através da mensagem que ele trazia ao mundo até então. Nós sabemos que Deus criara o mundo, e como nós vimos na mensagem de sábado passado, o mundo era perfeito. Deus disse que tudo estava muito bom.
em pouco tempo da existência do planeta Terra, o mundo se corrompeu. Menos de 2.000 anos de existência do mundo, ou mais ou menos 2.000 anos, Deus teve que intervir na história deste mundo, porque ele diz em Gênesis que a maldade do homem havia crescido muito, e Deus se arrependera de ter criado o homem, diz a Bíblia. E Deus então, antes de enviar o dilúvio, chama um homem chamado Noé, para ser o seu porta-voz e anunciar o mundo. Quando o mundo estava inevitavelmente condenado a um trágico fim, a Bíblia revela a existência de um homem de Deus. Gênesis, capítulo 6, o verso 8. Se você tomar a sua Bíblia em mãos, você poderá ler Gênesis 6, verso 8. E lá Deus diz algo sobre Noé. Ele diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. A esperança sempre renasce quando Deus coloca e deposita o seu amor sobre um homem. A esperança se concentra quando Deus concentra o seu amor sobre um homem. Mas quem era Noé? Personagem tão importante e tão mencionado no Novo Testamento, juntamente com a questão da vinda de Cristo. Quem era este homem? A história de Noé, sua vida, seus ensinamentos, suas obras, testificam que um único homem justo e bondoso pode salvar a humanidade. Noé, como todos os personagens do Antigo Testamento, são um tipo de Cristo. Assim como Noé, um homem justo e bondoso, pode salvar a humanidade, Deus enviou um homem justo e bondoso para salvar o mundo inteiro. Havia uma mensagem para esta geração do dilúvio. Como nós falamos, Deus construiu este mundo perfeito e ele se corrompeu. Gênesis capítulo 6, agora, os versos 5 e o verso 11. Nós podemos ver quão rapidamente a humanidade mudou a sua forma de viver e ser, e Deus teve que intervir. Gênesis capítulo 6 diz assim: Viu o Senhor a maldade do homem se multiplicar sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Verso 11: A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Nesses versos nós vemos duas questões sobre os tempos em que Noé viveu: maldade e violência. Cheios de violência e cheios de maldade. Os rabinos judeus, ao comentar sobre esse tempo, eles dizem que as ações do povo e da era em que Noé viveu eram más continuamente sobre o fato de não adorarem mais o verdadeiro Deus, construírem altares para os seus deuses. Eles dizem que a imoralidade, aliada à anarquia moral, resultou numa sociedade monstruosa e corrompida. A geração do dilúvio, como é conhecida a geração de Noé, era uma geração que negava a existência de Deus. A geração do dilúvio excluiu Deus de seu conhecimento. E então formou deuses para serem adorados. Dizem os historiadores que na cidade onde Noé estava, belos jardins enormes, com flores lindas e com árvores frutíferas belíssimos, e sob cada árvore nesse jardim havia um ídolo para ser adorado. Nós podemos associar o tempo de Cristo o tempo de Noé aos outros tempos que nós vemos sobre a aproximação de Cristo, que sempre há uma volta ou uma ida a essas adorações a falsos deuses. Sempre há uma crescente em relação a isso. E não foi diferente na época de Noé. Um jardim belíssimo, diz o rabino, havia ali, e onde eles então adoravam os seus falsos deuses. A geração de Noé adorava as criaturas de sua própria imaginação. A geração do dilúvio dizia que
quem quer que cobiçasse a mulher ou as posses do seu próximo e tomava-as pela força, diz que eles exultavam com esses atos de violência. Nós podemos então imaginar a que ponto chegou a geração de Noé. A geração do dilúvio não estava disposta a renunciar aos seus caminhos errados. E também, para a geração do dilúvio, Deus não estava falando a eles através de Moisés, aliás, de Noé. Mas essa geração não é somente vista como uma geração totalmente corrupta, como normalmente nós vemos. Os judeus dizem que é também uma geração extremamente instruída, culta e sábia. Ao ler apenas Gênesis, nós podemos ver que Jabal era criador de gado, mas ele sabia como aplicar o couro para as habitações, uma habilidade sublime. Tubal, que era irmão de Jubal, descobriu a fundição de ouro, a purificação do cobre e como fazer peças artesanais com esses materiais e até mesmo equipamentos para a agricultura. Juval descobriu as artes da música e diversos instrumentos como harpa, flauta e assim por diante. Assim nós podemos ver que a geração de Noé não era também uma questão somente de ser uma geração para o mal, mas era uma geração culta, extremamente inteligente, com grandes descobertas. Tem alguma coisa a ver com os tempos que nós vivemos? iPad, iPhone, MacBook, notebook, uma tecnologia avançadíssima, a qual nós perguntamos a nós mesmos como as pessoas viviam há tempos atrás, hoje com tanta tecnologia e tanta facilidade. Se o mundo era tão bom, se tinha tanta tecnologia, tanta facilidade para aquele tempo, por que veio o dilúvio? A causa principal, além de ter sido a maldade, os caminhos errados, também estava nas descobertas que aquela geração fez, no intelecto aperfeiçoado e no progresso da sua ciência. Isso também contribuiu para a queda daquela geração. Nem sempre a inteligência e a civilização garantem paz. Às vezes, inteligência, sabedoria, conhecimento, ciência, arte, tecnologia, colocadas nas mãos de pessoas perversas, são um instrumento muito forte para o mal. Um exemplo disso, e eu não estou aqui dizendo que a tecnologia e os avanços tecnológicos não são importantes, o são. O que eu estou dizendo é que são usados para maus desígnios, são uma maldição e não uma bênção. Haja visto, a Alemanha nazista tinha os melhores cientistas, os melhores estrategistas, estavam todos nas mãos de homens maus, e nós vemos o que foi feito. Assim que a tecnologia pode ser uma bênção, pode ser uma maldição, depende de quem a usa. Deus manda Noé construir uma arca em meio a este povo. E a arca aqui é um símbolo de refúgio. Deus mesmo diz que é um refúgio. Por que Deus pediu para Noé levar 120 anos para construir uma arca? Deus poderia fazer isso em muito menos tempo. Rashi, que é o maior comentarista da Torá, um rabino, ele faz essa pergunta e ele mesmo responde. E o que ele responde está justamente naquilo que Ellen White coloca. Ele diz que Deus pediu 120 anos para conceder um tempo suficiente para que os habitantes daquele tempo pudessem se arrepender e serem salvos através da mensagem de Noé. O mais importante que eu vejo não era somente a arca, mas era o homem de Deus que ali estava. É como a arca que está no céu, ela não tem muita importância, ela é apenas uma caixa de ouro, mas o que tem importância é a lei que está dentro. No tempo de Noé, o importante não era somente a arca, mas era eles ouvirem o mensageiro de Deus, não é? O que eles não o fizeram. O mais importante para este mundo é as pessoas ouvirem a mensagem que Deus tem para elas. A arca está pronta, a salvação está garantida, mas as pessoas querem a salvação, elas estão ouvindo isso, estão dispostas
a fazer o que for necessário para entrarem nesta arca e serem salvas. Noé passou 120 anos como um tempo de bondade de Deus para com essas pessoas. E não somente Noé pregou. Ao ler o Patriarca e Profetas, nós compreendemos que Deus pregou através dos animais e também das aves. E a Bíblia diz que os animais vinham de 2 em 2 e entravam na arca. Deus pregou de muitas formas para salvar o seu povo. Quando você estuda a história do dilúvio, o que você vê ali? Catástrofes, destruição, fim, maldade. Eu vejo em meio a tudo isso um Deus oferecendo bondade, um Deus oferecendo amor, um Deus oferecendo salvação, um Deus dizendo: venham a mim, eu preparei tudo para salvar vocês, venham, sejam salvos. A história do dilúvio é uma das histórias mais belas, porque nos mostra um Deus chamando as pessoas para serem salvas. Diz que Noé chorou após o dilúvio. Chorou porque ele implorou. Pouco antes de entrar na arca, diz Ellen White que Noé implorou para que o povo aceitasse a salvação, aceitasse entrar na arca e serem salvos. Em seu amor, Deus providenciou um refúgio. Em seu amor, Deus prepara a cada dia, a cada um de nós, um refúgio seguro para nos salvar. Os judeus dizem que o dilúvio foi um Mikev. Mikev é um banho de purificação. Eles dizem então que este banho de purificação devia durar 40 dias ou ter 40 litros d'água. Assim que 40 dias não está por acaso na Bíblia, eles dizem. 40 dias está, justamente porque Deus estava purificando a terra, purificando o mundo, para dar um novo mundo para Noé e sua família. Deus fez um Mikev, um ato de purificação naquele tempo. Por que Deus chamou Noé? Quem era Noé? Por que esse personagem é tão importante na Bíblia? Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. E aos 182 anos, Lameque gerou um filho e deu-lhe o nome de Noé. Por gentileza, abra sua Bíblia. O verso 29. Verso 28 e o verso 29. Olha que interessante quando Lameque dá um nome a seu filho, Noé. Verso 28 de Gênesis 5 diz: viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará acima de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Algo interessante aqui: Noé ia nascer para consolar as pessoas. Há uma outra tradução que diz que ele seria aquele que iria salvar do sofrimento o seu povo. O nome Noé, que é Noash em hebraico, significa descanso, alívio, conforto. Noé também pode ser Niaishá, que quer dizer serenidade. Quando Lameque colocou o nome de seu filho Noé, dizendo que ele iria consolar o seu povo, ou iria dar o descanso de seus sofrimentos, o nome Noé estava corretíssimo, dizendo: aqui está aquele que trará serenidade ao mundo, aquele que trará descanso ao seu povo. Noé era um homem de extrema inteligência. Segundo Zoar, era um homem de grande intelecto e muito erudito. A história de Noé está no capítulo 6, nos versos 9 e no verso 22 de Gênesis. Gênesis, capítulo 6, os versos 9 e também o verso 22. O verso 9 diz assim: são estas as gerações de Noé. E agora vem. Noé era um homem justo e íntegro em suas gerações.
e Noé andava com Deus. No verso 22 diz: assim fez Noé conforme a tudo o que Deus lhe mandou. Se algo interessante em Noé, são essas características. Noé era um homem justo, íntegro, um homem correto. Noé andava com Deus. E Noé fez tudo aquilo que Deus queria. Mas o mais importante sobre Noé é aquilo que Deus é para cada um de nós. Deus amava. Gênesis 6, verso 8 diz que Noé achou graça diante de Deus. Deus amava Noé. Há uma coisa interessante nesses versos, e essa descrição de Noé. Noé é um homem justo, íntegro, e nós podemos ver que, quando Deus chama alguém para salvar o mundo, Deus não está chamando um Führer, como dizem, mas Ele chama um Tzadik Tamim, isto é, um homem justo, um homem correto, um homem íntegro. Não um racionalista, mas um homem ético. Deus chama pessoas consagradas para mudar o mundo. Deus chamou Noé, e através deste homem íntegro, justo, mudou a história do mundo e salvou a humanidade. Muitos resistiram ao poder deste mundo pela história até então. Enoque, diante de uma geração corrupta, também se manteve firme ao lado do Senhor. Noé, como estamos vendo, em meio a uma geração corrompida, sua fé não foi abalada e se manteve firme. Os filhos de Israel, junto ao Mar Vermelho, diante da perseguição de Faraó e seu exército, mantiveram-se firmes ao lado do Senhor. Davi, apesar de toda a oposição de Saul, se manteve firme ao lado do Senhor. Lembram-se de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Diante da maior autoridade do mundo, Nabucodonosor, mesmo ali eles mantiveram-se firmes ao lado do Senhor. Uma nação inteira, e eles jovens e firmes ao lado do Senhor. Paulo, quando conduzido à morte pelos soldados romanos, sob o comando de Nero, em nenhum momento deixou a sua fé e a sua certeza do que Cristo era para ele. Jesus, quando esteve na cruz, diante de todos os seus algozes, todas as injustiças, foi até o fim para salvar a cada um de nós. Tais exemplos não se encontram somente na Bíblia, de homens que mesmo em meio a um mundo totalmente contra eles, se mantiveram firmes ao lado do Senhor. Temos os valdenses, os hugnotes, Wycliffe, Hus, Jerônimo, Lutero, Tyndale, Knox, Zinzendorf, John Wesley e uma multidão de outros. E agora permita-me acrescentar, temos a Maria José, temos a Gabriela, o Roger, a Hebe, a Priscila, Carmen Lúcia, o Moacir, o João, temos o Paula, temos uma multidão de pessoas que em meio a um mundo com todas as suas agruras e dificuldades, têm se mantido fiéis ao lado do Senhor. Que Deus abençoe você pela sua fidelidade. Há um Deus que nos conduz. A grande verdade do dilúvio para até então e para aquele povo foi: há um Deus no céu que conduz todas as coisas. Não estamos sós neste mundo. Deus não esqueceu de nós, mas Ele continua conduzindo a nossa vida. Em todas as circunstâncias, por mais adversas que tivessem sido para Noé, por uma geração conhecida, a geração do dilúvio, por tantas dificuldades, mesmo assim Noé manteve firme a sua fé em Deus. Deus não é alguém para ser questionado. Deus é alguém a quem nós devemos olhar como superior e que Ele sabe perfeitamente os caminhos deste mundo. Se Ele permite aqui coisas que para nós é injusto, um dia Ele irá nos esclarecer porque Ele permitiu. Mas jamais devemos duvidar do seu amor e da sua bondade, da sua soberania e de Ele conduzir os acontecimentos deste mundo. Deus chama Noé, como chama todos nós, para uma aliança. Esta aliança está em Gênesis capítulo 9,
E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia novamente em Gênesis capítulo 9. Verso 1 e depois os versos 8 ao verso 11. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Verso 8. Antes de ler o verso 8, deixa eu fazer uma pausa. Interessante que o dilúvio havia passado. Deus chama Noé e diz: Noé, agora você tem um novo mundo. Encha a terra. Noé parou e pensou: Senhor, se eu encher a terra dos meus filhos, e se vier um novo dilúvio. E agora Deus faz uma promessa a Noé. Aqui está o amor de um Deus no dilúvio. Deus está dizendo: Noé, eu vou cuidar de você. E você vai ver que o meu amor é tão grande por você, que eu vou colocar no céu um arco-íris, para que você não tema ter filhos, para você crescer, para você ser forte. Essa foi a aliança que Deus fez com Noé. É conhecida no livro de Isaías como a aliança da paz. Deus estava dizendo: Noé, deixa eu colocar paz no seu coração. Noé, não fique preocupado com amanhã. E todas as vezes que Noé olhava para o céu, ele via o arco-íris lá estampado. Deus dizendo: Noé, eu prometi cuidar de você. Aí está a minha aliança de paz. Deixe eu ser o seu Deus. Não se preocupe com amanhã. Deus chamou um outro homem, muito tempo depois, para fazer uma aliança de paz, chamado Jesus Cristo. Deus o colocou na cruz, para estampar perante os nossos olhos o amor dele por cada um de nós. Não há como nós não compreendermos Não há como nós não compreendermos que naquele homem justo, íntegro, está a nossa salvação. Não há como nós queremos duvidar do amor de Deus. Nós não podemos duvidar nunca, jamais. Mesmo não compreendendo todos os seus caminhos, Ele é digno sempre do nosso amor. Um dia Ele colocou um outro homem na cruz para estampar novamente o seu amor por cada um de nós. Paulo em Efésios diz que Cristo é a nossa paz. O nome Noé quer dizer paz, serenidade. Todas as vezes que nós olhamos para Cristo, nós encontramos a nossa paz. Nós encontramos ali aquele que nos dá uma nova vida, uma segurança. O piloto do Boeing 777 recebeu uma medalha de honra por ter salvo 136 passageiros. Cristo quer receber você no reino eterno, como seu troféu. Em meio a esta geração que estamos vivendo, há um Deus amoroso que cuida de cada um de nós. Confie nele, entregue sua vida a Ele, deixe Ele conduzir você. Amém.